a sua vida. Existe as boas novas da salvação, existe um evangelho de transformação, existe um evangelho que transforma as nossas vidas, existe uma palavra que muda as nossas vidas, existe transformação no evangelho, nós precisamos crer nisso. O evangelho são as boas novas, queridos. Quando nós falamos de boas novas, queridos, a notícia é tão boa que às vezes a gente chega a duvidar. Se você pega um texto como Romanos, que diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Quando nós olhamos um texto desse, queridos, a notícia é tão boa que a gente chega a duvidar, sim ou não? Herdeiros de Deus e co-herdeiros, participantes da herança de Cristo. Queridos, Jesus Cristo era o único Filho de Deus, sim ou não? Sim. Unigênito, o único Filho de Deus. E ele se transformou no primogênito, o primeiro, o mais velho, o irmão mais velho, sim ou não? De muitos irmãos. A herança estava sobre ele e ele dividiu com a gente. Quando você olha isso, você fala, cara, é muito bom para ser verdade. Tipo aqueles programinha do Pix no Instagram, assim, que promete, você faz um Pix de 1.000 e te devolve em 5.000. Não caia nisso, queridos. É muito bom para ser verdade. E a gente começa a olhar as coisas assim, você fala, quando você olha assim, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso passado foi apagado. Por mais que nós tenhamos lembrança do nosso passado, esse passado já não faz mais parte do nosso presente. Houve uma ruptura em Cristo Jesus, sim ou não? Daí você olha para isso e fala, cara, é muito bom para ser verdade. São as boas novas. Nós que complicamos. Queridos, quando nós nos arrependemos, reconhecemos a Cristo Jesus, o nosso passado foi apagado, jogado no mar do esquecimento. Pastor, mas eu tenho as memórias do nosso passado, mas do meu passado, mas esse passado não te condena mais. Por quê? Porque você foi perdoado. Todo sentimento de culpa, de condenação, foi levado na cruz do Calvário, sim ou não? Porque isso é tão bom que a gente não crê. E às vezes a gente traz uma bagagem do passado para o presente. Mas o Evangelho, queridos, ele transforma as nossas vidas. Existe uma boa nova que mudou a minha e a sua maneira de ver o mundo. Queridos, eu tenho certeza que quando você nasceu de novo, a sua maneira de ver o mundo, a sua cosmovisão muda. Você começa a ver as coisas de forma diferente. Olha o que Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17 nos fala. Olha lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Existe esse dunamis, queridos, esse poder no Evangelho, um poder de salvação, um poder de transformação. Pastor, resuma o poder de Deus. Poder de Deus é poder para a salvação. Quando o Evangelho é pregado, queridos, algo acontece no coração das pessoas que nós não conseguimos explicar direito, mas uma fé salvífica nasce e essa pessoa é transformada. Ela recebe a salvação e ela nasce de novo. Ah, pastor, pensei que o poder era quando me arrepiava, caía. Queridos, existe esse mover, sim ou não? Mas isso são manifestações, queridos. O poder é poder de transformação. É o poder de salvação. Onde as pessoas são salvas, nascem de novo. E esse poder tocou a minha e a sua. E hoje nós somos salvos. Sim ou não? Aquela perguntinha básica que a gente sempre faz com relação à certeza da salvação. Se você sair daqui hoje e morrer, você vai para onde? Consegue me entender?
salvação, a certeza da obra de Cristo Jesus. E eu quero te incentivar a compartilhar esse Evangelho. Eu quero te incentivar a falar dessas boas novas. Compartilhe o Evangelho, fale desse Evangelho. Se eu pudesse dar um tema para a minha palavra, hoje eu colocaria o tema de florescendo na evangelização. Nós estamos no ano do florescer, posso ouvir um amém? Estamos no ano do florescer, e nós vamos florescer na evangelização, no compartilhar as boas novas. Nós vamos vencer barreiras esse ano, e nós vamos compartilhar o Evangelho com pessoas, no nosso grupo familiar, aonde nós estamos, aonde nós nos movimentamos. Nós vamos parar de olhar as pessoas simplesmente como paisagens nas nossas vidas. Queridos, às vezes a gente vai caminhando, tocando a nossa vida, e as pessoas se tornam paisagens. Elas não são mais pessoas, elas fazem parte de um ambiente em que você caminha. Você vai, passa pelo caixa do mercado, às vezes a gente não olha aquela pessoa como uma pessoa, ela simplesmente faz parte da paisagem que nós vivemos. Você vai ali na lagoa, às vezes fazer a sua atividade física, aleluia, aleluia. Você vai, você está caminhando ali, as pessoas se tornam simples paisagens, como uma árvore. Talvez até como um cachorro, simplesmente parte de uma paisagem. E nós vamos virar isso, nós vamos entrar em um entendimento, queridos, que pessoas são pessoas, são o foco e o alvo do amor de Deus. Estamos em uma grande jornada, posso ouvir um amém? E deixa eu te dar uma boa notícia, você não está em uma jornada para o céu. Você não está numa jornada para o céu. Por muito tempo, queridos, nós arrumamos a mala, se trancamos dentro da igreja e cantamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Acaba com esse mundo. Pega primeiro o teu chefe, aquela praga. Nós não estamos em uma jornada para o céu, nós estamos em uma jornada da restauração de todas as coisas. Olha o que Atos capítulo 3, versículo 19 ao 21 nos fala. Atos 3, 19 ao 21, discurso de Pedro, queridos. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados seus pecados, a fim que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que os céus recebam, até o tempo da restauração de todas as coisas, de que falou, que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Queridos, algumas traduções vão falar assim: cabe aos céus retê-lo, segurá-lo, até a restauração de todas as coisas. Queridos, nós estamos no tempo de restaurar as coisas, sim ou não? Sempre quando nós ganhamos alguém para Jesus, alguém se converte, se inicia na vida daquela pessoa uma restauração, sim ou não? Assim como aconteceu na minha e na sua vida, nós vamos vendo o casamento ser restaurado, os sonhos sendo restaurados, a área financeira sendo restaurada, nós vamos vendo a ação de Jesus na vida dessa pessoa. E sempre quando nós ganhamos pessoas para Jesus, nós estamos expandindo o reino de Deus, sim ou não? Estamos colaborando com o plano da restauração de todas as coisas. Por isso que a nossa jornada não é para o céu. Nós estamos em um tempo de restauração. Queridos, Campo Largo está em um tempo de restauração. Posso ouvir um amém? Amém. Onde nós estamos restaurando todas as coisas, onde nós estamos levando pessoas a conhecerem a Jesus. E nós estamos nessa fase, queridos. Nós estamos nesse tempo da restauração de todas as coisas. Estamos vivendo esse tempo de restaurar. Não só da restauração das nossas vidas, mas da restauração da vida daqueles que estão perto de nós. Sempre que compartilhamos o Evangelho, sempre quando trazemos uma palavra, sempre que trazemos as boas novas, estamos restaurando todas as coisas. Pastor, essa restauração vai ser plena e completa nessa fase? Não, queridos. Essa restauração vai ser plena e completa quando o Cristo voltar e implantar o seu reino.
aleluia. No novo céus e na nova terra, que vai ser instalada aqui, nessa terra. E aqui nós vemos algumas tensões, queridos. Olha o que Apocalipse, capítulo 22, verso 17 nos fala. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede e quem quiser receber de graça da água viva. Enquanto nós, como noiva, dentro de nós existe um gemido, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós não nos conformamos, nós não nos enquadramos nesse mundo. Pode ver, queridos, você não encontra satisfação plena. Você pode estar com Cristo, queridos, vivendo em santidade, amando pessoas, vivendo no propósito, e você não encontra satisfação plena nessa vida. Queridos, esse discurso de uma satisfação total, completa e plena nessa existência, nessa jornada, não existe. Sempre vai ter dentro de nós um gemido por conhecer Jesus, por querer Jesus. Mas mesmo assim, queridos, nós ainda clamamos por pessoas, por esse mundo, sim ou não? E parece que nós somos bipolares. Por mais que dentro de nós gritamos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, ainda dentro de nós falamos, calma, Jesus, tem muita coisa para fazer. Queridos, quando eu olho ao nosso redor, queridos, eu queria ter um encontro com Cristo. Eu queria que Jesus voltasse. Mas quando eu olho para as pessoas que ainda nós precisamos ganhar, nós falamos, não, espera. E nós geramos uma tensão, sim ou não? 140 mil pessoas em Campo Largo. Estatística talvez entre 33 e um pouquinho mais 40 mil evangélicos na cidade. Evangélicos, não nascidos de novo. É muita gente que se Jesus voltasse hoje. Evangélico não é nascido de novo, amém? Há uma estatística, vamos colocar 33 mil pessoas. 33 mil evangélicos. Faz uma peneirada dos evangélicos aí para ver quantos só que nasceram e têm uma experiência com Cristo. Que eles fizeram muito trabalho. É muita coisa para fazer. Por isso que a palavra de Deus fala, a seara é muito grande e poucos são os ceifeiros. Roda o Senhor da seara, mas ceifeiros. Tem muito trabalho. Por isso que nós precisamos falar que os céus continuem retendo a Ele. Nós temos muita coisa para fazer. E isso gera uma tensão, queridos. Isso gera uma tensão dentro de nós, queridos. E essa tensão, ela é boa, que ela nos leva a um equilíbrio. Paulo teve essa tensão. Para mim, o melhor é morrer e ir para Cristo. Só que quando eu olho para vocês, eu prefiro estar com vocês e continuar ensinando. E quando você olha, Paulo buscou ser martirizado. Queridos, ele foi em direção a Jerusalém, ele foi em direção à morte. Ele buscou isso. Porque os mártires terão uma melhor ressurreição. Consegue entender? Existe essa tensão dentro de nós. Mas enquanto estamos aqui, nós colaboramos com a obra de Jesus. Nós colaboramos e somos cooperadores de Cristo. Olha o que 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 8 ao 9 nos fala. Ora, o que planta e o que rega, eles são um. Cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus. E edifício de Deus. Existe aqui outra tensão. Extremamente pesada. Que é uma discussão de séculos. Entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Existe uma grande tensão. E para mim, queridos, Deus esconde a linha limite. Para que a gente não entenda. Para que a gente não saiba. Mas existe uma tensão. Deus é soberano, Senhor. Sim ou não? Sim. Criador dos céus e da terra. Nada foge ao seu controle. Sim. Só que existe uma responsabilidade nossa de cooperar com a sua obra. Onde nós podemos sim, não cooperar
participar dessa obra e colaborar. E existe outra tensão aqui, que muitos teólogos procuram explicar, mas não conseguem. Nós não fechamos todas as lacunas. E existe essa tensão. Mas eu e você somos cooperadores de Deus. Posso ouvir um amém? Nessa obra de restauração de todas as coisas, nós cooperamos. Olha o que a palavra cooperar significa, queridos. Companheiro de trabalho, colaborador. Um companheiro de trabalho. Agora imagine, queridos, que privilégio. Eu e você sermos companheiros de Cristo Jesus na restauração de todas as coisas. Na restauração, queridos, de Campo Largo. Na restauração das pessoas que não conhecem Jesus. Na cooperação, queridos. Aqui nós olhamos que nem tudo é responsabilidade nossa, mas também nem tudo é responsabilidade de Deus. Nós trabalhamos juntos. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque com relação à evangelização, nós podemos cair no extremo e falar: quem Deus quiser salvar, Ele vai salvar. E nós nos fecharmos no nosso mundinho e vivemos do nosso jeito, olhando para as pessoas e falando: se Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Sabe aquela velha frase que a gente vive falando: se Deus quiser? Queridos, para muitas coisas, queridos, Deus já fez, queridos. E Ele quer. A grande questão, a gente quer também? Sim ou não? Sim. A seara é grande. Poucos são os serviços. A grande pergunta é: você quer trabalhar nisso? Você quer pôr a mão no arado? Que se a seara é grande, poucos são os ceifeiros, então tem ferramentas sobrando, queridos. Por isso que a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado não olhe para trás. Aquele que põe, você não foi obrigado a pôr. Ou Deus, na sua soberania, não te tomou e te empurrou ao arado. Um dia houve um chamado: a quem enviarei? E você, com a sua loucura, você falou: envia-me a mim. E nessa loucura, queridos, Deus fotografou essa imagem. Você falou: estou aqui. Não tem para onde. Aquele que colocou a mão no arado, queridos, não olha para trás. Por mais que você tente, queridos, esse chamado te consome. Mas te consome porque um dia você falou: sim. Envia-me a mim. Agora é você e Deus, queridos, não é culpa do seu pastor. Não entre nesse pensamento: quem for vai ser salvo, vai ser salvo. Nem tudo depende da gente, mas também nem tudo depende de Deus. São os seus pés, os seus braços e a sua boca sobre a face da terra. Alguém se dispôs a pregar o Evangelho para você, sim ou não? Ou você recebeu o Evangelho por osmose, você colocou a Bíblia assim e foi recebendo assim? Queridos, alguém se dispôs a orar por você, alguém se dispôs a pregar a palavra para você, alguém se dispôs a te ensinar, alguém te levou a um grupo pequeno, alguém te levou a uma célula, alguém te convidou para o seu primeiro culto. Sim ou não? Aquilo que nós recebemos, nós precisamos passar. Olha o que Mateus capítulo 10, versículo 8 fala. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Você recebeu algo de Deus, sim ou não? Então compartilhe. Alguns usam esse versículo para falar: pastor, não tem que ter salário, ou bater em ministério itinerante, não tem que dar, recebeu de graça, dá de graça. Não, queridos, não tem nada a ver com isso. É os dons que você recebeu pela graça de Deus. Aqui, no contexto, você foi curado, por isso que eles foram enviados a curar. No contexto, eles foram libertos, por isso que eles foram levados a libertar. Sim ou não? Aquilo que você recebeu, que é a sua cura, a sua salvação e a sua libertação, que é a palavra sozo.
A palavra sozo para salvação significa cura, libertação e salvação. Ela aponta para essas três coisas. Você não recebeu isso pela graça, sim ou não? Agora compartilhe isso que você recebeu. Compartilhe com as outras pessoas. Aquilo que nós recebemos, nós compartilhamos. Por quê? Porque nós somos plenamente abençoados. Queridos, você é plenamente abençoado. Fala um amém aí, já que você está acreditando. Isso é um evangelho, é tão bom que a gente não acredita, porque a gente olha para a falta. Mas olha aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3 nos fala. Olha que interessante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Você já é abençoado. Você foi abençoado em Cristo Jesus. Nós precisamos girar essa chave, queridos. Em Cristo nós não temos falta. Repetem comigo, não temos falta. Não temos falta. Mais uma vez, não temos falta. Não temos falta. O que acontece é que a gente sempre acha que tem falta. Sempre falta alguma coisa. Somos bombardeados, queridos, pela falta. E deixa eu te dizer uma coisa, sem o sentimento de falta, a nossa sociedade de consumo, ela não funciona. Ela não funciona. O marketing precisa gerar uma necessidade para te vender algo que vai suprir essa necessidade. E essa necessidade que ele gera, você não tem. A necessidade que nós temos e clamamos é da presença plena de Cristo. Nós clamamos e temos sede dele, da presença dele. E todas as pessoas na face da terra têm um buraco dentro delas. Sim ou não? Alguém estudou isso e chegou à conclusão, ó, todo mundo tem um buraco. É só a gente falar que eles estão precisando de alguma coisa, daí a gente vende para eles, daí a gente vende. Aleluia. É errado isso? Não é, querido. É a sociedade que a gente vive. Só que se a gente não olhar para nós e falarmos assim, ó, nós somos extremamente abençoados. E nós não ministrarmos as nossas vidas, nós não temos falta de nada. A gente vai se curvar a 3 falsos deuses: sexo, dinheiro e fama. Basicamente, queridos, as pessoas correm atrás desses 3 ideais, porque esses 3 ideais apontam para poder. Ah, pastor, mas isso só tem lá fora? Não, isso tem dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que diz querendo fama, sexo e dinheiro. No ecossistema, queridos, que nós criamos como igreja, as pessoas começam a galgar essas coisas se não se converter. Amém? Consegue me entender? Só que essa falta que nós temos, queridos, é uma falta e uma sede de Jesus. Por isso que não é um carro novo, por isso que não é uma posição na igreja, por isso que não é isso. Não é isso. A necessidade, e a única necessidade que nós temos, queridos, é a presença completa e plena de Cristo nas nossas vidas, que vai acontecer quando Ele voltar. Sim ou não? Sim. No mais, nós somos plenamente abençoados. Você já caiu naquele pensamento, quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, sim ou não? Quando isso acontecer na minha vida, aí eu vou ser feliz. Queridos, a vida é hoje. É agora, é hoje. Tudo que você precisa para hoje, você já tem. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se você não entender que é hoje, que tudo que você precisa, você tem hoje. A família que você tem é essa, é hoje. As coisas que você tem é hoje. É hoje. E você não entender a plena satisfação hoje com as coisas que você tem, com a existência que você tem, não adianta, Cristo. Pode vir muito mais coisa que você não vai ser agradecido. Consegue entender? A gente sempre joga para o futuro. Quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. Quando acontecer, Cristo vai te dar uma sensação de conquista. E é o vazio da conquista.
Querido, deixa eu contar uma coisinha para vocês, rapidinho. Toda conquista em qualquer área, ela gera uma euforia. Um sentimento legal, sim ou não? Só que esse sentimento é passageiro. Daí ele passa, o que você pensa? Você projeta uma nova conquista. Conquistas são erradas, pastores? Não, pastor, não. Mas a vida é. Por isso que eu gosto de dar o exemplo do carro. Você tem um carro novo, você tem um carro novo. Uau, legal. Dá 2 meses, o que você quer fazer? Fala sério. Trocar de carro. Nossa, mas eu vi um lá que tem umas luzinhas mais bonitas para mim. Sim ou não? Você pode cair no pensamento, mas pastor, eu sei tão pouco. Olha o que João capítulo 6, versículo 8 ao 11 até. Olha lá, queridos. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixes, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles. E também igual aos peixes, tanto quanto queriam. Queridos, aqui está um menino, queridos. A Bíblia ressalta que era um menino, uma criança, um menino. Um menino que se dispôs a entregar o seu lanche, queridos. Um menino com pouca experiência, um menino, queridos, que participou de um milagre. Tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E esse pouco, queridos, passando na mão de Jesus, alimentou 5.000 homens. Aquele pouco, queridos, passando na mão de Jesus, queridos, se multiplicou para alimentar uma multidão, queridos. Foi um menino que venceu a incredulidade. Olha o que o versículo 8 e 9 nos fala. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse a Jesus: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Queridos, André era um apóstolo, queridos. Era um discípulo mais velho. Ele olha para aquele menino, queridos, entregando 5 pães e 2 peixes, e fala o quê? Mas o que é isso para tanta gente? Talvez, queridos, um discípulo mais velho já tenha falado isso para você. Para ganhar uma pessoa para Jesus ou para compartilhar o Evangelho, você precisa de muita experiência. Você precisa fazer tal curso, você tem que ter tal formação, você precisa disso ou daquilo. Mas não, queridos. Um menino sem experiência, com 5 pães e 2 peixinhos, entregou na mão de Jesus e aquilo alimentou uma multidão. Aquele pouco que você sabe, queridos, pode alimentar muita gente. Pastor, estudar é ruim? Não. Ter experiência é ruim? Não, queridos. Mas Deus quer te usar hoje com aquilo que você tem nas mãos. Simplesmente creia na ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Olha o que Atos capítulo 1, versículo 8 nos fala. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. Vocês serão minhas, não é os meus teólogos, é as minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar da minha bondade sobre a vida de vocês. Vocês vão testemunhar daquilo que eu tenho feito na vida de vocês. Vocês vão testemunhar que eu sou um Deus real. Sim ou não? Pastor, teologia tem seu lugar? Tem seu lugar. Sou teólogo, pós-graduado, tem seu lugar. Só que na vida prática da igreja, queridos, e a ação da igreja, queridos, são as pessoas que compartilham o Evangelho onde elas estão. Quando nós olhamos a história da igreja, queridos, principalmente dos primeiros séculos,
O Evangelho se espalhou por quê? Porque os apóstolos estavam em todos os lugares? Não, porque pessoas simples do comércio de Roma começaram a compartilhar o Evangelho, e Roma foi tomada pelo Evangelho. Por quê? Porque pessoas simples, comerciantes como Lídia, começaram a compartilhar as boas novas da salvação. Lembrando que no Império, a maioria das pessoas era analfabeta, mas compartilhavam aquilo que Cristo estava fazendo na sua vida. E esse poder é poder de transformação. Olha o que Atos capítulo 2, versículo do 2 ao 4 nos fala. De repente veio um som, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, aonde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Queridos, aqui está o cumprimento da promessa. Homens e mulheres revestidos por poder foram testemunhas da nova vida em Cristo, e o Evangelho se espalhou, queridos, até chegar na minha e na sua vida. Eu gosto de pensar isso como uma corrida de bastão. O bastão foi sendo passado, sim ou não? De geração em geração, queridos. E esse bastão caiu na minha e na sua? Não. Agora é nosso tempo, queridos. Essa é a nossa geração. Nós só temos esse tempo que nós vivemos, essa geração. Essas pessoas que vivem hoje em Campo Largo, nós temos esse vácuo de tempo para compartilhar o Evangelho com nós. Daqui a 80 anos, queridos, nenhum de nós vai estar aqui. O nosso tempo passou. E espero de todo o coração que a gente já tenha passado o bastão para outras pessoas, e elas possam compartilhar o Evangelho. O tempo é hoje, queridos, por isso que nós não podemos perder tempo. Queridos, quando eu olho para a nossa vida ministerial, eu tenho falado para a Kelly, hoje eu estou com 42 anos, queridos. Eu tenho 20, no máximo 25 anos de ministério, de tempo ministerial para compartilhar o Evangelho. Eu estou compartilhando o Evangelho fazem 20 anos, eu já estou na metade da carreira. O que eu penso hoje já é legado, queridos. Eu preciso levantar pessoas mais novas para que elas possam continuar aquilo que a gente está fazendo. 20 anos, queridos, passam muito rápido. Queridos, parece que foi ontem, queridos, que a gente começou. Ontem que nós vivemos um avivamento no início dos anos 2000. Ontem que nós vimos pessoas sendo cheias e tomadas pelo Espírito Santo. Quando eu olho para frente, eu falo assim, só tem mais 20 anos de trabalho. 20 anos é muito pouco. Quando nós olhamos 100 e poucas mil pessoas aqui em Campo Largo, se a gente não tiver um avivamento, 20 anos é muito pouco para a gente alcançar essas pessoas. Por isso que nós necessitamos de um avivamento. O avivamento ficou muito assim, superficial. As pessoas acham que é só música bonita. Nós precisamos de um avivamento, senão nós não conseguimos terminar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós necessitamos de um avivamento. O avivamento começa quando cada um de nós pega bastante e fala, vou fazer. Eu vou compartilhar as boas novas, eu vou evangelizar, eu vou levar pessoas a Jesus. Sim ou não? Sim. Esse Espírito Santo, queridos, que capacita cada pessoa, que capacitou cada pessoa no passado, hoje ele habita em nós. Olha o que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20 nos fala. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês receberam não pertence a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O mesmo Espírito, queridos, que ressuscitou a Jesus entre os mortos, ele habita em nós. Posso ouvir um amém? E ele nos capacita a viver o sobrenatural de Deus, para dar testemunho daquilo que Cristo faz em nós. Queridos, o Espírito Santo habita em nós, sim ou não? Para quê? Para nos capacitar a compartilhar aquilo que Jesus fez em nós. O mesmo Espírito que
ressuscitou Jesus entre os mortos, o mesmo Espírito que capacitou os apóstolos no passado, o mesmo Espírito que capacitou a igreja, ele habita em nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. E esse que é o problema, é tirar o eu. Não vivo mais eu. Por isso que não tem o meu jeito, não é o que eu quero, não é o jeito que eu acho que tem que ser feito, é o jeito de Cristo. Por isso, queridos, tudo que acontece em qualquer lugar, no seu ministério, na igreja, naquilo que Deus tem para você, não é por você, é apesar de você. A nossa oração tem que ser: Deus, que a gente não atrapalhe aquilo que você quer fazer, que a gente não atrapalhe. Deus, o Senhor quer fazer alguma coisa? Fala, não quero atrapalhamento. Ah, mas eu não estou entendendo, querido. Se é porque entendeu o que Deus quer fazer através de você, você vai ficar esperando você entender e você não vai entender, porque não faz sentido lógico. Salvação, vamos lá, para você entender comigo. Salvação faz sentido lógico? Faz. Se você fosse escrever a Bíblia, você colocaria na genealogia de Jesus Raabe, uma prostituta? Você que é meio puritano assim, você colocaria? Não. Porque as coisas não fazem sentido lógico. A salvação, queridos, quando entra na vida de uma pessoa, não faz lógica. Mas, cara, era um bêbado, errado, cachaceiro, drogado. Nós temos um líder de jovens lá de Vitimarsum, ele foi recuperado de droga, queridos. Deus tirou ele das drogas. Algumas pessoas travaram, mas vai colocar ele como líder de jovem, mas um tempo atrás ele era um drogado. Por quê? Porque não faz? Queridos, sem Jesus eu também ia pensar a mesma coisa, queridos. Mas é que não faz sentido lógico, Deus usa. E os mais estragadinhos Deus usa mais, queridos, para escandalizar. Para escandalizar. Por isso que ele escolheu aqueles que não são. Eu tenho certeza que você está em Jesus mesmo, você é daquela lista de Paulo, daqueles que não são. Aqueles que todo mundo olhar assim, não vai dar nada assim, tranquilo assim. Por isso que não é por nós, é apesar de nós. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 26 nos fala: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos. Deixa eu falar uma coisa, esse texto me consola muito. Sabe por quê? Se a gente não sabe orar como convém, ele colocou todos. Nós, igreja, todos nós, pode ser pastor, arcebispo, bispo, semideus, aquilo que você foi ordenado. Você pode ser o que for, queridos, você não sabe orar como convém. Queridos, se eu e você, como igreja, não sabemos orar como convém, o que a gente sabe fazer direito? Nada. Por isso que o Espírito Santo veio sobre nós. Queridos, por muito tempo a igreja achou que o batismo com o Espírito Santo era através de uma busca de melhor. Então a gente se santifica e algo acontece. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo vem sobre você porque você não presta. Porque se você prestasse, você não precisava dele. Ele veio porque você não presta. Às vezes a pessoa quer um batismo do Espírito Santo: pastor, estou jejuando 40 dias, pastor, já não falo mais mal de ninguém, estou buscando uma experiência do Espírito Santo, pastor. Queridos, simplesmente receba. Ele vem sobre você porque você não presta, ele vem para te arrumar. Porque ele nos auxilia em nossas fraquezas. O Espírito Santo não é uma conquista do crente. Nasci de novo, fiz 40 dias de jejum e conquistei uma experiência do Espírito Santo.
Ele vem sobre nós para nos auxiliar em nossas fraquezas. Naquilo que nós não sabemos fazer como convém. Se a gente não sabe nem orar como convém. Imagine pregar, ministrar a palavra, cuidar de pessoas, evangelizar. Queridos, a gente não sabe fazer isso. Todas as vezes que eu termino uma palavra, eu saio frustrado. A Kelly sabe disso. Eu falo assim, poxa, acho que ninguém entendeu nada. Porque você olha para a palavra de Deus. Queridos, você olha para a palavra de Deus. Você olha para a sua limitação de comunicar a palavra de Deus. Você fala assim, não consigo. A palavra de Deus, por isso que a mensagem é sempre muito maior do que o mensageiro. Você termina e você fala assim, cara, não consigo. O cara que desce do altar, pode ser ministrando louvor, pode ser pregando, sai assim, arrebentei. O céu desceu. Cara, alguma coisa está errada. Ele nos auxilia em nossa. E nós somos extremamente limitados para qualquer coisa que nós vamos fazer para Cristo. Desde liderar pessoas. Tanto é que para servir a mesa em Atos, servir a mesa, ser garçom. Qual foi o critério? Ser cheio do Espírito. Separaram ali Filipe e o outro eu esqueci. A gente só lembra de Filipe porque ele fez. Não foi Filipe. Me ajudem aí os universitários. Está na Bíblia. Está na Bíblia, né? Depois você Na verdade foi o primeiro mártir. Estevão. Foi Estevão, né? Imagine, queridos, para ser garçom, o cara tinha que ser cheio do Espírito. Por quê? Porque até para isso a gente não ia saber fazer como convém. Sabe por quê? Foi um bando de carnal serviu. O que eles fizeram? Começaram a pegar a melhor comida para os amigos deles. Meu Deus. As viúvas gregas fizeram o quê? Começaram a reclamar. Os outros estão comendo melhor do que a gente. Está todo mundo aqui. A gente vai começar a distribuir. Os garçons são corrompidos. Vai fazer besteira, sim ou não? E vão reclamar. Não é verdade? Por isso que para ser garçom na igreja você precisa ser cheio de Deus. Senão você se corrompe. Porque a gente não sabe fazer nada, queridos, para Deus como convém. Por isso que não tem a ver com nossos dons, com as nossas habilidades, com aquilo que nós temos. Por isso, queridos, que quando nós olhamos para isso, nós precisamos simplesmente falar, eis-me a... Eu estou aqui, estou disponível. Não sei fazer nada direito. E talvez se eu passar o microfone aqui e perguntar para você, o que você fez direito na sua vida? Você sabe que você não faz muita coisa direito. É verdade, queridos. A gente usa um monte de máscara, mas por dentro nós temos as nossas frustrações, dores, dificuldades, um monte de coisa que a gente tentou fazer e não conseguiu, não deu certo. E daí a gente chega na igreja e a gente quer tentar fazer funcionar as coisas, e não se faz funcionar a igreja. A única coisa que a gente faz é a gente se rende. Deus, eu me rendo. Ali usa. Foi tudo errado, assim, meio escadadinho, assim, mas usa. Aí eu passo a entender qual que é a minha responsabilidade no meio. Posso entender o meu compromisso com o meu Senhor. Passo a entender que o serviço da reconciliação está sobre a minha vida. Eu sou um simples instrumento nas mãos de Deus. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Olha aqui em 2 Coríntios, queridos. Capítulo 5, versículo 17 ao 21. Quero finalizar com esse texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, esses se fizeram novos. Ora, tudo provém, tudo, absolutamente tudo, desde o nosso acordar ao nosso deitar, o nosso suprir, o nosso respirar, tudo vem de Deus, ou provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, está sobre nós. Ora, tudo, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando no ministério da reconciliação.
Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Deus exortasse por meio de quem? Por meio de nós. Foi um anjo que te pregou o Evangelho? Foi uma pessoa que Deus exortou através dela a sua vida. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, o ministério, o serviço da reconciliação está sobre nós. Quando eu convido um amigo, um vizinho, para o grupo familiar, para o culto, eu estou exercendo o quê? O ministério da reconciliação. Levanta as pessoas a Cristo. Por isso, queridos, seja intencional. Repita assim comigo: intencional. Seja intencional, querido. Seja intencional no seu chamado. Se aproxime de pessoas de forma intencional, com o desejo de testemunhar. Floresça na evangelização. Que seja intencional. Quando eu me converti, queridos, no começo eu me afastei dos meus amigos. Sabe o que depois eu fiz? Eu sabia que eles gostavam de academia, eu gostava também. Eu montei uma academia na minha casa. Tudo quebrado, queridos. A gente não tinha dinheiro. Montamos uma academia na minha casa para quê? Para os meus amigos treinar de graça. Falava, pode treinar aí, vamos fazer musculação. E a gente ficava treinando na academia. E eu ficava escutando eles. E fui ganhando pessoas para Jesus. Sendo intencional nas nossas ações. Que seja intencional a convidar uma pessoa para tomar um café na sua casa. Seja intencional a convidar uma pessoa para vir para o grupo familiar. Seja intencional a convidar uma pessoa para vir para o culto. Se aproxime de pessoas. Sendo intencional. Sabe por que nós temos problema de relacionamento? Com o ímpio. Alguém que tem problema de relacionamento com o ímpio? Levanta a mão. Você tem problema de relacionamento no seu trabalho, sabe por quê? Porque você não é intencional. Você não entendeu que você é luz. E daí você fica brigando com pessoas. Toda vez que alguém vem reclamar comigo, você está com problema no trabalho, com gente que não é crente, é porque você não é intencional. Você não entendeu o seu papel, o seu lugar. Daí você ia sair do trabalho e comprar um trabalho novo. E você vai para um trabalho novo, você vai arrumar rolo com as pessoas lá. E daí você acha que a culpa das pessoas é a culpa está em você. O problema está em você, porque você não é intencional. Que se eu estou num lugar, eu entendo que eu sou luz, sim ou não? Eu sou intencional, as pessoas vão vir brigar. Por quê? Porque aquilo que está nela não gosta da... Posso dar um testemunho seu, Charles? Charles estava trabalhando num lugar, ele tinha um pai de santo. O pai de santo chegou para ele assim e falou assim: você é crente, né? E ele falou: como que você sabe? O meu Exu me falou que você é crente. Que você acha que isso não acontece? Daí você está lá num lugar, o cara levanta a voz para você, você levanta para você. O cara fala tudo, você fala 6. Porque você não entende nada. O cara gritou com você, brigou com você, queridos. Seja Jesus. No mínimo. Só que daí o crente fala assim: não quero mais trabalhar lá, quero mudar de trabalho. Daí você vai ver, me dá tua carteira de trabalho, traz aí para mim. 3 vezes em cada lugar. Porque não entendeu e não é intencional. Aleluia. Eu gosto dessa frase mesmo. Aleluia. Mas você consegue entender? Queridos, seja intencional, floresça na evangelização. Faça o propósito de ganhar uma pessoa no ano. Quem é crente mais de 3 anos aqui? Todos? Mais de 3 anos. Não vou pedir para levantar. Não vou expor. Enfim. Queridos, qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus? Não levanta a mão. Faz mais de 1 ano? Qual foi a última pessoa que você discipulou, trouxe para a igreja? Pastor, eu não tenho veio evangelístico, queridos, mas a grande comissão é para todos. Queridos, faça um propósito hoje, de verdade, de investir 1 ano em uma pessoa que não conhece Jesus. Fala assim: essa pessoa eu vou investir. Sabe por quê? Eu falo e volto a repetir: a gente acaba se acostumando com o ambiente de igreja. E a gente gosta de estar entre nós. A gente gosta dos ensaios, nós gostamos dos grupos, nós gostamos das comunhões, nós gostamos da comida, nós gostamos do discipulado, do relacionamento. E nós começamos a fazer um ecossistema entre nós que se torna uma subcultura e nós esquecemos as pessoas lá fora. E se a gente não for intencional e falar: essa pessoa eu vou investir, eu vou atrás, mesmo que
Demore, eu vou investir. Por isso que a oração por 3, que eu fico batendo, ore por 3, ore por 3. Porque senão a gente fica entre nós. É bom? É, mas também não? É. Leve uma pessoa a se reconciliar com Deus. Pratique o ministério da reconciliação. Assim eu e você vamos trabalhar na restauração de toda